Olá pessoal, então hoje é o dia da nossa avaliação da entrega dos exercícios, né? Dia 29 de junho de 2020. Então eu vou dar aqui algumas dicas dessa lista de exercícios. Então o primeiro que vocês tinham que resolver lá era o 44. Ele diz: qual é o valor do pH em água pura, em soluções ácidas e em soluções básicas? Então, para resolver esse exercício, a dica é: lembrem-se da escala de pH, não é isso? Então, eu tenho a escala de pH que vai de 0 a 14. De 0 a 7 é ácido, de 7 a 14 é básico e 7 é neutro. Então, não esqueçam desta escala para vocês resolverem os exercícios, tá? Depois, o próximo que vocês tinham ali era o exercício 50. Então, deixa eu ver os dados do 50. Então, o 50 dizia o quê? Quais os valores de H3 ou mais e de OH menos em uma solução de pH igual a 8? Então ele pede quais os valores de H3 ou mais e de OH menos, né? Em uma solução de pH igual a 8. Então ele me diz que o pH é igual a 8. Aqui você tem diversos caminhos. Se o pH é igual a 8, como você pode calcular o pOH? Lembre da fórmula? pH mais pOH igual a 14. Qual o outro caminho que você pode usar também aqui para resolução desses exercícios, né? Você pode usar aquela fórmula, ó. Concentração de H3 ou mais igual a 10 elevado a menos pH. Concentração de OH menos igual a 10 elevado a menos pOH. Então você tem um caminho aqui para a resolução desses exercícios. E depois nós temos o exercício 57. O que diz o exercício 57 aqui? Qual das soluções a seguir apresenta o pH mais elevado? Então, por exemplo, a letra A, ele dá o NaOH 0,1 mol por litro. Ele quer saber qual delas tem o pH mais elevado. Preste atenção, pessoal, naquela dica que eu passei para vocês. Se eu tenho uma base, eu não calculo o pH. Se eu tenho uma base, eu calculo o pOH. Então, nesse caso de NOH, eu vou calcular o pOH. pOH menos log de OH menos, pOH menos log de 0,1. Calculando o pOH, eu posso calcular o pH, né? pH mais pOH igual a 14. A letra B também é importante. Eu tenho ácido sulfúrico, 1 mol por litro. Só que o pH eu calculo de H3O mais. Então o ácido sulfúrico, ao se ionizar em água, ele vai formar o quê? 2H3O mais SO4 menos 2. Eu tenho 1 mol por litro de ácido sulfúrico. Quanto que eu vou ter de H3O mais? 2 mol por litro. Então eu vou calcular o pH em cima de 2 mol por litro. pH menos log de H3O mais, pH menos log de 2. Depois eu tenho HCl 1 mol por litro e tenho o KOH 0,2 mol por litro. KOH, letra D, é o mesmo raciocínio da letra A. Qual que é o raciocínio? Se eu tenho base, eu calculo o pOH, depois encontro o pH. Certinho? E daí nós temos mais um exercício, que é o 59. Então deixa eu passar o detalhe aqui do exercício 59 para vocês. O exercício 59 diz o seguinte: o fluoreto de hidrogênio, então o ácido fluorídrico, é um ácido que se encontra 10% ionizado em uma solução 0,1 mol por litro. Então ele produz o que em meio aquoso? 1 mol de H3O mais fluoreto. Ele está quantos por cento ionizado? 10%. Então como que eu faço? 0,1 mol por litro é 100%.
mas ele está apenas 10%. 10% disto vai ser quanto? 0,01. Não é isso? Vamos conformar na calculadora? 0,1 vezes 10 divididos por 100. Então, a concentração dele é 0,01 mol por litro. Como ele tem só um hidrogênio ionizável, eu vou ter 0,01 mol por litro de H3 ou mais. Como que eu vou calcular o pH? Menos log de 0,01. Correto? Então, primeiro eu tenho que fazer essa parte. E o último exercício que nós temos é o exercício 80, que é um exercício também relativamente fácil de se resolver. Então, eu estou olhando aqui no meu notebook, chegando até o exercício número 80. Tá? Então, o exercício 80 diz o seguinte: os sistemas baseiam-se em algumas características, e aqui ele dá aqui, ó. H3 ou mais, vinagre, concentração 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Saliva 1 vezes 10 a menos 6. E clara de ovo 1 vezes 10 a menos 8. A letra A ele pergunta: todos os sistemas são formados por substâncias ácidas? Então você vai calcular o pH do vinagre, o pH da saliva e o pH da clara de ovo. E daí você vai na nossa escala de pH. Lembram da escala de pH? De 0 a 7 é ácido, 7 é neutro e de 7 a 14 é básico. Você responde essa pergunta. O exercício B, ele pergunta: o pOH da saliva é 6? Então você vai calcular o pH da saliva e depois você usa a fórmula pH mais pOH igual a 14. Você chega ao valor do pOH. E ele pergunta: o vinagre é mais ácido que a clara de ovo? Lembre-se da escala. Quanto mais próximo a 7 é neutro, quanto mais próximo ao 0, mais forte é o meu ácido. Ok? E a letra D ele pergunta: o pH do vinagre é 3? Então você vai calcular o pH do vinagre. Então, pessoal, para a nossa aula de hoje, que se inicia agora às 18h50, que vocês vão fazer essa resolução de exercícios, aqui estão as dicas de como resolver os exercícios. Muito obrigado, pessoal.